Sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Mais Um Podcast, Só Mais Um Cast em alguns lugares, nós somos os dois. Hoje a gente vai falar de algo muito especial, que é um dos meus gêneros favoritos no cinema e na televisão. Elaine, qual que é? Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar do quê? De documentário. Você, que é aquela pessoa que não sabe o que é isso, hoje vai descobrir, minha gente. É algo bem legal, eu prometo para vocês. E com a gente também está aqui a nossa querida, maravilhosa, melhor pessoa de sinopse dessa vida, Isa. Olá, galera. Estamos aí, Babalbo novamente. E vamos começar já dando a sinopse dessa série incrível, documentário, como já adiantou Elaine, que é a Wild Wild Country. Our vision was to create a community based on compassion and sharing, like we were the chosen people. I don't think America has a place for these people. They're run by satanic power. If I didn't take measures to protect our community, no one else would do it. Bom, em resumo, o Wild Wild Country fala dessa cidade de Rajneeshpuram, que foi fundada no interior dos Estados Unidos, criando assim uma treta internacional, porque foi fundada por uma seita, um grupo religioso vindo da Índia, que seguia um guru, que mais tarde a gente descobre que é quem? O Osho, tão famoso agora, né, nessa época em que todo mundo ama astrologia e palavras de gratidão e arroz 7 grãos e dá bom dia pro sol, e o veganismo está super na moda. Então fala sobre toda essa confusão que foi gerada com essa cidade, e que assim, na época foi um transtorno e saiu muito nos jornais, mas depois todo mundo esqueceu. A galera lembra de outros eventos, outras coisas estranhas relacionadas a culto, até aquele cara, o Charles Manson, teve ele, teve o Jim Jones, o caramba, mas esse caso que foi muito, muito, muito estranho e envolveu diversos crimes, que a gente vai falar depois, a galera, tipo, eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido, sabe? E tem documentado milhares de coisas. E eles reuniram toda essa treta de gratidão e brigas, quase uma cruzada de cristãos contra... os Rajneesh, né? Contra os Rajneeshs, isso. Contra os sannyasis, né? Que é a galera que seguia a religião. Enfim, na série. E aí a gente acompanha essa loucura, porque... Assim, é uma série impressionante. Assistam, porque vai estar cheio de spoiler, eu acho que desde o começo, não tem como não falar, né? Então, como a gente já falou, gente, é uma série documental da Netflix dos Estados Unidos, tá? São apenas 6 episódios. Eles são um pouquinho longos, tá? O mais curto tem 64 minutos e o mais comprido 79 minutos, o que dá aí 1h19. Mas é como disse a Isa, eu duvido que alguém vai se arrepender. Eu lembro quando eu vi que ela foi lançada e eu fiquei bem curiosa, mas eu tenho aquela coisa que, tá na Netflix, daqui a pouco eu assisto. E quando eu vejo, a minha lista tá com 170 títulos lá para assistir, que é como ela tá hoje. Mas tá tudo bem, dá tempo, gente, a vida é séria. Quem nunca? E livros para ler. 35 livros comprados, 83 200 no meu negócio, no meu Kindle. Puta que pariu, mas tudo bem. Livros eu não vou contar a lista. Vamos deixar quieto que o foco é outro. É documentário. A série é dirigida por 2 irmãos, que são os irmãos Way, é o Chapman e o McKeon. Eles são bem jovens, eles estão aí na casa dos 30 anos. E achei curioso que o moço que é o compositor, que é o Brocker Way, é irmão deles também. E pelo que eu vi, eles só têm, os meninos, né, os irmãos diretores, eles só têm uma produção mais longa, que é um documentário chamado The Battery Bastards of Baseball, que é sobre um time de beisebol de pessoas aposentadas e ex-estrelas ou atuais estrelas de cinema. E uma delas é o Kurt Russell, porque os meninos são sobrinhos do Kurt Russell. Olha isso. Muito legal. Caramba. Vocês verem como o mundo é pequeno. E acho que o mais chamativo também, assim, para quem quer saber de nomes, é envolvido, é que a produção executiva é dos Duplass Brothers Productions. Os Duplass é o Mark e o Jake Duplass. Eles são atores, escritores e produtores. Acho que o Jake Duplass acaba sendo mais conhecido. Ele está na Transparent, ele é o Josh, que é uma série que está aí desde 2014. Estou esperando, por sinal,
essa próxima temporada, que eu não sei mais o que vai acontecer, porque, né? Eu parei de assistir Muito pela babado. mágoa. Eu sei que vai terminar como episódio musical, só vou falar isso. Sério? Já Sério. quero. E os dois, eles produzem outras coisas, como a Room on 4, que é da HBO, é uma série antológica que tem 2 temporadas. Então eu gosto que eles produzem coisas bem diversas e de linhas que a gente não costuma ver, que é o caso da Wild Wild Country, que é sobre um culto, né? A série foi lançada em 16 de março de 2018, então ela já tem aí quase um ano. E a Netflix está com uma ideia agora que é de lançar tudo em um festival ou outro. Então eles passaram o primeiro episódio no Festival de Sundance, o ano passado. E a crítica viu lá um pouquinho e já curtiu um pouco mais. Ela tem uma boa avaliação no Rotten Tomatoes, ela tem 98%, e eu acho que é bem merecida mesmo. Merece pra cacete. E como eu disse a Isa, né, essa série aí trata desse guru, que ele nasceu como Rajneesh Chandra Mohan Jain, só que na série a gente fica conhecendo ele como Bhagwan Shri Rajneesh, e depois a gente descobre que ele é o Osho, que é, pra mim, a informação mais chocante de todas, saber que esse cara é o Osho. É que no final da vida ele resolveu trocar o nome e resumir para, tipo, Buda, assim. Aí é Osho. Mas Antes era guru, aí depois ele virou Buda. É como se ele tivesse ascendido. Sim, mas você veja como a gente é enganado, porque Osho é um título japonês. Exatamente. Para mim, é uma pessoa budista. Aí quando eu descobri que o cara é indiano, eu, oi? Mas se vocês assistirem a série, gente, vai fazer todo sentido do mundo. Acho que foi até bem para afastar do que aconteceu aí desse trailer. Total. Ele nasceu em 1931 na Índia, galera. E pelo que eu vi, em 1968 ali, ele já tinha começado com esse negócio dessa meditação dinâmica que eles citam ali na série. Em 1970 ele já tinha alguns seguidores. Em 74 ele fundou o Ashram em Pune, lá que é na Índia. E quando vocês verem a série, vocês vão ver que deu altos babados. Eles meio que foram expulsos ali. Era muito diferente, né? Tipo, a Índia inteira falava uma coisa e ele falava, não, vocês estão lendo errado. Aí ele mudou totalmente o hinduísmo. Lendo a página dele ali sobre ele na Wikipedia, é interessante que eles mostram que ele era meio que contra o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Então, ele era super capitalista, né? Mas ainda era um cara desse lado espiritual que era contra essas questões que iam contra o capitalismo, o que é meio bizarro se a gente for pensar. Mas assistindo a série, tudo faz sentido, minha gente. Muitas coisas fazem sentido. Em 1981 é quando eles foram para os Estados Unidos, e daí, como diz a Isa, fundaram aí o Rajneeshpuram, no condado de Wasco, Oregon, essa cidade de Antílope, que tinha... Eles falam que tinha uns 90 habitantes, mas na real tinha 45, gente. Essa aqui é a real. Eu fiquei chocada como é que uma cidade tem 45 pessoas. Nem no condomínio aqui tem 2 prédios de 10 andares, deve ter mais. Sim. Mas era os anos 80, numa cidade minúscula de aposentados nos Estados Unidos. Mas a série daí, o que a gente vê na série são alguns seguidores do Bhagwan, né, do Rajneesh aí, que é a Ma Anand Sheila. É a Ma Anand Sheila, que era a secretária dele, e meio que o Docs é ao redor dela. É uma figura muito curiosa, por sinal, eu não sabia o que sentir por essa mulher, mas sei que admiro ela, mesmo ela sendo psicopata, por incrível que pareça, e isso me dá medo. Não, eu sou totalmente Tim Sheila. Amo aquela mulher, adoro o sotaque dela. Não é? 100%. É um ícone complicado. Ela é um ícone bem complicado. É o carisma, minha gente. É o carisma e a verdade com que as pessoas falam que elas acreditam. Isso é bem assustador. Sim. Tem a Jane Stork, que é uma personagem bem curiosa também, que era a seguidora australiana dele, que foi morar na Índia com a família toda, e depois foi com a família toda para os Estados Unidos, seguindo ele, que na época ela usava o nome Ma Shanti. Aí a gente tem também o depoimento do Philip Toukes, que na época era o Swami Premniren, que ele era advogado dos Estados Unidos, fez o mesmo caminho, foi para a Índia, e daí quando o Bhagwan foi para os Estados Unidos ele foi também. E tem a Françoise Hood, que era a Maprem Ásia, que era meio que a assessoria de imprensa deles. Então,
essas 4 pessoas são as que dão a maior parte do depoimento, então a gente tem muito a visão deles, do que aconteceu, porque A spoiler... favor, né? Na parte a favor, vamos dizer assim, do Bhagwan, né? Eles defendem, no fim eles sempre estão defendendo, né? Eles não estão falando que... Sim, é bem isso que daí a gente vai elaborar um pouco mais, falar um pouco mais, porque o Bhagwan não dá entrevistas, porque eu vou dar um grande spoiler, que ele já morreu. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, o documentário é dos meus gêneros favoritos. Eu já assisti quase tudo que tem de documentário na Netflix, sem zoeira. E eu pesquisei pra gente aqui um artigo que vai ajudar a gente a falar sobre isso, que é a primeira vez que a gente tá falando de documentário aqui no Cast, né, gente? Graças a Deus. E é um artigo do professor Fernão Pessoa Ramos, que é um professor do Departamento de Cinema lá da Unicamp, que se chama O que é Documentário? Ele aponta 4 coisas. O artigo tem 11 páginas só, então vocês conseguem achar fácil na internet e ajuda a repensar depois quando vocês forem assistir documentário. E o que ele fala? O que é o documentário? Ele busca ou tem como objetivo estabelecer uma representação de mundo. Né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente começar a pensar o documentário não apenas como conteúdo, mas como uma peça de cinema que tem toda a questão que pode ser avaliada igual a qualquer outro tipo de filme, igual a ficção. Só que o que acontece? Quando o cineasta pensa, eu posso representar o mundo, a ideologia dominante hoje sobrepõe facilmente a esta possibilidade, o seu caráter especular e falsamente totalizante. É bem isso que a Isa falou agora, que a Elaine citou as pessoas que estavam do lado do Bhagwan, e quando você faz o filme, parece que aquilo ali é a totalidade do assunto, né? Então, tava todo mundo defendendo ele, ou não, tava todo mundo contra ele. O documentário tem disso. E aí, voltando ao artigo, ele fala assim, a isto segue-se o discurso sobre a necessária fragmentação do saber e da subjetividade que sustenta a representação. Nessa eu pego um pouco o ponto de as meninas já conheciam, já tinham a noção de quem era Osho, tinham ouvido falar o nome. Eu, como não sou muito ligado a essa questão espiritual, eu não tinha a menor ideia. Para mim foi um negócio totalmente novo. Eu fui assistir a série e foi só aquele um choque depois do outro. E aí depois eu percebi que realmente aquela pessoa ser o Osho era para ser algo chocante mesmo, né? Porque a série dá isso. E aí ele conclui assim, essa parte, né, do artigo falando. O recuo reflexivo é o ponto cego ideológico da ideologia contemporânea. É o ponto cego onde a ideologia da ética contemporânea não consegue ver-se enquanto tal. É ético mostrar o processo de representação. Não é ético construir a representação para sustentar a opinião correta. Ou seja, num documentário, o meu professor de documentário, né, a Isa fez faculdade comigo, então você lembra, Isa, do Noel? Sim, maravilhoso. Ele falava que um documentário, ele é a visão do diretor. Então, o filme ele está contando a visão de mundo daquele diretor, é a representação de como o diretor vê o mundo. Não é 100% a verdade, igual a gente pensa com essa dualidade de ficção e não ficção. Ou imparcial, né? Exatamente. Só que é essa questão de ético, mostrar o processo da representação, mas não construir a representação para sustentar a opinião, eu acho que é um dos grandes feitos do Wild Wild Country, porque parece que ele não tá puxando a sardinha para nenhum dos lados, né? Porque você vai ter a fala dos Rajneesh, dos ex-Rajneesh, e você vai ter a fala dos moradores do Oregon. Você vai ter a fala daqueles conservadores que moram lá naquele interior, que odeiam qualquer coisa diferente, e de repente tem aquela bagunça, aquele monte de gente livre, vestida de vermelho, fazendo a malucagem Fazendo toda, sexo né? na rua. Fazendo sexo na rua. Nem tanto, o povo também é exagerado. Eles falaram que eles estavam fazendo sexo na rua. Não, mentira, isso aí também é especulações. Sempre tem alguém fazendo sexo na rua, não é porque é Rajneesh ou não, minha opinião Esqueci é de assim. falar dos conservadores, ainda bem que o John... Não, a né? questão de sexo na rua é até a parada gay, tá aí pra o Saniates, gente, tinha tipo não sei quantas mil pessoas, ia ter alguém que ia perder a linha, óbvio, né? Mas tudo bem. Aí, vocês estão vendo já meu lado, um momento.
Só retomando para vocês que quiserem dar uma olhadinha de novo nesse artigo, eles chamam O que é documentário, do professor Fernão Pessoa Ramos. Eu gosto muito do Wild Wild Country. Como eu falei, eu assisti muitos documentários da Netflix, nem todos chegam a ter essa qualidade cinematográfica que tem essa série. Eu digo quase nenhum. Então, Nossa, é verdade. Os de veganismo, assustador. gente, os de veganismo, eu sou vegana, acho que todo mundo devia virar vegano, porque é bom para várias coisas, mas assim, Sim. é parcial nojentamente. Tem coisa que vira culto, assim, é foda. Os documentários que tem sobre isso, a grande parte, enfim. Pra voltar, John, desculpa. Alô. Não, relaxa, porque é isso mesmo. Tem alguns de prisão lá na Netflix que eu fui começar a assistir e eu me sentia muito duvidado da minha inteligência, sabe? Como se eu fosse o Homer Simpson assistindo, igual o William Bonner disse que era o Jornal Nacional, né? Porém, com o Wild Wild Country, não. Eu vi que eu era provocado a cada depoimento, a cada nova imagem de arquivo que entrava, a cada novo personagem que era apresentado, eu me sentia extremamente provocado, que é, você tá pensando que é isso, mas ouve agora isso. Você tá duvidando, então veja essa imagem aqui de arquivo. Então agora, olha mais isso aqui. Eu acho que eu devorei a série, eu assisti 2 semanas depois que saiu, porque eu tava numa vibe de assistir tudo que fosse documentário que fosse possível, porque eu tava pesquisando para fazer o meu, né, que um dia vai sair, se Deus quiser. Vai. Já saiu. E Presente, amigo, presente. Ai, amém. E aí eu engoli a série, ela é grandinha, né, são 6 episódios, mas dá o que, mais de 6 horas de série, né, e eu engoli porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso saber o que aconteceu. É muito foda, gente. Eu concordo com o John, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de documentários, mas confesso que não assisto tanto assim, até porque eu assisto muita série, gente. Eu perco foco na vida. Tem horas que eu perco foco no que assistir, eu assumo isso. Mas eu fiquei impressionada com a qualidade técnica da série, por isso até que eu fui atrás de saber quem que eram as pessoas. Eu fiquei feliz de ver que são rapazes bem jovens e que têm um apuro técnico muito bom. O fotógrafo, eu vi o que ele tem de mais famoso é o Loving, que é aquele filme que saiu em 2016, e eu achei a fotografia da série, porque a gente pensa, é um documentário, não tem fotografia nenhuma. Tem sim, gente, porque tem luz, tem enquadramento. Não, é belíssima a fotografia disso. E é linda a fotografia. Eu fiquei muito feliz e surpresa com a quantidade de imagens de arquivo, gente. Porque pensem que essa história aconteceu em 1981, entre 1981 e 1985. Então tem muita coisa documentada. A galera já tinha ali as suas câmerazinhas, umas Super 8s. E era um culto rico. As galera filmava muito, porque eles eram uma galera rica, eles tinham dinheiro para se filmar. Sim, pensa que eram pessoas ricas que queriam aí se encontrar espiritualmente e, como na maioria das seitas, associações religiosas, usem aí o nome que quiserem, as pessoas dão dinheiro aí para a organização, né? Então pense em pessoas ricas dando dinheiro para a organização. Mas enfim, eu fiquei bem surpresa com a qualidade da série. A edição é muito boa, como disse o John. É uns tapa na cara, tipo, olha aqui os conservador estadunidense, branco, aposentado, velho, falando. Agora vamos olhar aqui os estadunidenses que foram para a Índia e estão seguindo esse cara. Agora vamos ver a moça indiana, que era a secretária do cara. E você fica, oi, pera, quem é que é a pessoa coerente? Essa é a real. Não é quem está falando a verdade, é quem é que é a pessoa coerente e racional nessa 100%. Então, eu fiquei impressionada com a qualidade técnica da série. Eu me senti assistindo um filme do Eduardo Coutinho, que para mim é um exemplo do que é um documentário bem fotografado e bem dirigido. Palmas. Sabe? Então, assim, assistam, pessoas. Eu não conheço uma pessoa que não assistiu essa Wild Wild Country e se arrependeu. Pelo contrário, as pessoas ficam bem felizes e eu acho legal a gente valorizar isso, porque é uma produção que é bem plural, tem muito documentário, muita produção documental, e a gente não aproveita isso. E é uma coisa que a Netflix tem colocado, e eu fico muito feliz. Tem muita produção documental ali no catálogo deles, e a gente tem que dar uma olhadinha. Então, quando você ouve palavras de sabedoria deste homem Osho, e assiste essa série, você repensa muita coisa nessa vida do que a gente absorve sem saber qual é a base correta,
o que aconteceu por trás de tudo isso. Então, o documentário ele tem essa função informativa de instigar, de fazer você querer saber mais e que, ao mesmo tempo, entretém, porque para mim é como se eu estivesse assistindo uma ficção. O tempo todo você fica lembrando, nossa, aconteceu de verdade, né? A fotografia, eu acho que ela tem sempre. Não existe imparcialidade no cinema a partir do momento que você está enquadrando, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também. Você está fazendo enquadramento, você está dando um ponto de vista. Para ser imparcial, você tinha que colocar todo mundo no fundo branco, com roupa branca, e só ouvir o que eles estão falando. Sabe assim? Mas você ter os personagens nos lugares onde eles estão já te insere no mundo deles, e aí você já percebe o ponto de vista deles, grande parte do tempo. A própria cobertura que tem, por exemplo, da Sheila mesmo, fazendo as coisas que ela está fazendo, ou as coberturas mesmo de material antigo. Se a pessoa está fazendo uma coisa, você vai achar ela boa. Se ela está fazendo outra, você vai achar ela ruim. Então, a montagem e a fotografia nesse filme, eu acho que assim, não sei porque não ganhou prêmio de edição no Emmy, ou em qualquer outro lugar, porque é uma visão do diretor, mas assim, como que ele vai passar essa visão? Ele vai passar essa visão na edição. Ele podia ter colocado só um lado da história, só outro, mas esse esforço de tentar deixar o mais imparcial possível é 100% de edição. Então, como eu trabalho com edição, eu adoro documentário por isso. E me irrita também ver documentários que, como o John falou, ficam brincando com a nossa inteligência, né? Tipo, mastigando tudo pra gente. Por isso, porque eu acho que não é o nosso dever. Você tem que mostrar o máximo possível para o espectador criar na mente dele uma ideia. Por mais que no fundo você acabe sempre selecionando, e isso sempre vai te mostrar um ponto de vista. Não tem como ser imparcial. Por ser editor, eu digo, a menos que você deixe o bruto inteiro de 12 horas para a pessoa assistir. Então não tem como. Uma das coisas mais incríveis dessa série é isso, é você ver a edição. Porque também não são muitos personagens, eu vou ser sincera. Para uma história tão grande, com tanta gente que já morou nessa cidade, com tantos políticos e o caramba, não tem tantos personagens. O começo, os primeiros 3 episódios, tem pouca gente falando, se você prestar atenção. Então eu achei também muito legal como eles sustentam a narrativa, apesar de ter poucos personagens, sabe? O próprio Osho, que é o personagem principal, a rigor, não tá presente. E mesmo assim, a série é muito foda. Então, assim, em termos de edição, para mim, é tipo 11 de 10. É uma aula de documentário e edição nesse sentido. Eu coloquei aqui, um dos meus pontos era falar a construção da narrativa. Que eu sinto que ela segue como foi a questão do culto. Igual a Isa falou. Começa com poucas pessoas dando entrevista e depois cresce. Igual foi o culto. Começou lá naquele lugar na Índia, de repente era aquele negócio gigante que tomou proporções nacional nos Estados Unidos, depois internacional, porque estava todo mundo sabendo, todo mundo acompanhando. Então achei um grande trunfo do roteiro de conseguir fazer isso no documentário, de levar para frente a forma igual foi o conteúdo. Eu comecei a assistir a série no dia seguinte que começou aquelas denúncias contra o João de Deus. Então, tipo, minha cabeça... Tipo, eu não sabia nem se eu ia continuar assistindo a série, porque eu fiquei com tanto... meu apavorada, assim, uma coisa tão... Até pelas denúncias dele ser só com mulheres, me afetou demais. E eu conhecia já o João de Deus e, tipo, era fã, assim, de certa forma, porque o cara tinha um poder de cura que ele conseguia exercer em várias pessoas, enfim. As religiões, para mim, elas falham sempre no mesmo ponto, que é as pessoas esquecem que não precisa de nada para você se religar, que é, né, religião é religar, com Deus. Tá. Você precisa ou meditar, ou orar, tal. E todos os grandes mestres vêm falar isso, tipo, Krishna, Buda, Jesus, mas as pessoas simplesmente elas metem o louco e aí elas começam a seguir pessoas. Os espíritas tiveram essa caída com o João de Deus, e lá no Paraná teve casos agora de 70 homens que denunciaram um cara que também era um médium espírita. Sério? Teve também babado, isso aí nem tá sendo muito divulgado. Eu fico puta com essas pessoas. Sim. Foda. Não, eu também. Aí, assim, o Jim Jones, que teve aquele caso de suicídio em massa nos Estados Unidos, e assim, eu acho que grande parte do problema com o Rajneesh e os Sannyasins foi porque foi 5 anos depois, né? Foi em 1978 essa treta com o Jim Jones. Então, assim,
A galera ainda estava assustada com esse culto, e aí surgiu um outro culto, mas enfim. E também teve, tem os casos dos católicos e a pedofilia, que, tipo, nunca parou, nunca vai parar, e tem o Spotlight, o filme que fala disso. O filme é ruim, mas fala sobre isso, e assim, o cara fala numa proporção de padres pedófilos que é, tipo, alarmante, assim, né? Tem também o caso do Siri Prembaba, que acabou de ser, que também teve uma tretinha aí, não foi de estupro, mas ele teve caso com mulheres casadas no passado. Esse tipo de coisa acaba com o principal das religiões, né? Que é com a fala principal de todas as religiões, que é amar ao próximo, entrar em contato com o divino, todos somos iguais. E nesse sentido, o culto, o Osho, é isso. Tipo, o que me chocou foi isso, porque eu já conhecia a parte boa, né? Do que ele falava. Acho que várias coisas que ele fala, tipo, como eu leio mais a parte dos Hare Krishna tradicionais, eu achava já meio maluco algumas coisas dele, porque é muito materialista mesmo. Ele tem uma visão de abundância, mas assim, que é tipo, ele joga o jogo americano, por isso que também ele foi para os Estados Unidos, né? Ele joga o jogo de dinheiro, assim, você não precisa ser. Ele tira todo e qualquer pecado, todo e qualquer limite. Então, assim, a sexualidade é livre, o dinheiro é livre, isso e aquilo é livre. Assim, e que não é um problema, na real, só para deixar claro para as pessoas, eu não acho que é um problema ele falar da matéria, que a matéria é importante porque gente. Nós vivemos num mundo material, tá? Eu acho que não tem que ser pobre, igual muita religião prega, nem religião, mas os líderes religiosos, porque também o que eu acho que é importante ter em mente quando a gente fala de religião, a gente sempre vai ter um líder que tá te falando alguma coisa. E não, galera, vamos estudar direitinho, vai ler as suas obras aí da sua religião, sua crença, sua doutrina, o que for, sabe? E parar de ouvir só uma pessoa ou duas que tá professando uma verdade. E eu acho que a questão... Ainda bem que você resumiu, era isso. Então eu acho que a questão desses cultos, e é por isso até que acabam virando essa palavra, que é bem isso que a Isa falou. É uma pessoa que está passando a visão dela do que é aquilo, né? Então, é bem aquilo que a gente falou. O Bhagwan aí, que usa o Bhagwan porque é o nome que eles usam muito ali no documentário para ele. Mas que é o Osho. É o Osho, eu faço questão que vocês saibam, para não cair nessa armadilha aí, que para mim, na minha opinião, minha visão final do documentário é Osho igual armadilha, não caia nessa. É tudo que eu tenho a dizer. Então vai estudar antes, assim, ter outras visões, sabe? Porque ele era um cara extremamente materialista, como isso que a Isa falou, ele tira os limites, eu entendo você tirar algumas amarras, mas que é complexo, gente. Esse negócio de você não ter ele falando, mas ter as outras pessoas falando dele, também é muito legal e muito interessante, porque é bem isso. A visão que as pessoas tinham das ideias dele, do que ele pregava, e isso é muito louco, porque você vê que a maioria dos seguidores dele, acho que todos, se a gente for pensar, porque quando vocês assistirem o documentário, vocês vão ver que dá uns altos trelelê, principalmente aí com a Sheila, que era a secretária dele. As pessoas até hoje acreditam no que ele pregava, no que ele falava, e não é que o que ele pregava era errado, mas também não era muito coerente, sabe? É muito louco, gente, é muito louco. Mas eu acho que a maioria das seitas, eu vou chamar de seita, porque eu adorei o termo da Wikipedia, sim, usei o termo da Wikipedia, que eu achei muito coerente. Porque eles falam que seita é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergente da doutrina do sistema dominante. Então, eu achei curioso porque é bem isso. Era um grupo, uma seita, um culto que existia na Índia e foi parar num estado conservador, numa cidade conservadora nos Estados Unidos, que só tinha 45 pessoas? Só tinha 45 pessoas, mas que não concordavam mesmo com o que o Bhagwan pregava, sabe? E na real, eu acho que o choque todo foi bem isso, não foi nem de pessoas estão chegando na nossa cidade,
pessoas esquisitíssimas que pensam completamente diferente do que a gente acredita estão na nossa cidade. E eu acho que toda a treta começa aí, e para mim, mais uma vez, é um reflexo do que é o povo dos Estados Unidos, gente. Acho que o John falou, e a Isa também, mas é bem isso, gente. É uma história recente, porque se a gente for pensar, os anos 80 foram há 30 anos atrás, e eu não sabia dessa história. E eu acho que o que é mais assustador tem muitas histórias parecidas com essas que a gente não faz a menor ideia de que aconteceram, e as pessoas muitas vezes seguem acreditando nas ideias ou espalhando a palavra, ou sei lá o quê. Enfim, o que eu tenho que dizer é bem como a Isa falou, a gente vê nesses casos recentes que tem acontecido aí de denúncias, é aprendizado, sabe, gente? Tem que ficar de olho nas coisas, porque você pode cair numa armadilha dessa. Inclusive, quando eu falei da Anantila, que era a secretária do Osho, quando vocês assistirem, vocês vão ver, ela é uma senhora muito bonitinha, que tem 69 anos, e tem um trabalho muito legal na Suíça, que é uma casa para pessoas com necessidades especiais, que estão com demência, Parkinson. Só que quando você vê todos os relatos das outras pessoas, você pensa, meu Deus, esta mulher é uma psicopata. Só que ela é muito fofa falando. Então, é uma confusão mental. E tudo que eu cheguei à conclusão o carisma é a maior arma de qualquer pessoa, gente. Até hoje, so far. O carisma e a convicção daquilo que você acredita, do que você professa. Porque eu escutei, eu vi, mas eu fiquei ao mesmo tempo pensando, não, gente, vamos pensar do ponto de vista dela. Mas não tem justificativa. O que eu vou dizer para vocês é que ela, a Sheila, meio que foi culpada aí pelo primeiro ataque biológico registrado nos Estados Unidos. Que ela conseguiu fazer que uma cidade inteira tivesse uma infecção de salmonela. Isso é bem assustador. Bom, eu não sou nem um pouco fã dos Estados Unidos, apesar de consumir bastante da cultura deles. Eu vou falar para vocês, pessoal, que no final desse episódio eu vou dar dica de outras 5 séries documentais que a gente encontra na internet, porque eu garimpei para vocês a Netflix. Vocês não vão precisar perder o seu tempo igual eu com muita série ruim. Eu já vou falar para vocês direto o nome das 5 melhores que vocês vão encontrar, tá? Azul. E nessa questão lá dos Rajneesh, eu tava lendo muito, eu leio muito, né? Quem me conhece sabe que eu sou comunista e tal. Então, na hora que eu comecei a ver aquelas pessoas ficando nervosas porque chegou esses jovens malucos felizes, a única coisa que eu pensava, toma de volta para vocês a gentrificação que vocês estão passando no resto do mundo. Vocês estão gostando do próprio remédio? Vamos lá, a gente toma tudo. Que aí quem vai assistir a série vai ver que eles conseguiram dar um jeito de eleger um prefeito na cidade. Né, para ter um prefeito do lado deles, gente. Eu tava assim, vibrando. Não, Claro depois que tinham mudaram o nome, mudaram a polícia, mudaram tudo. Sim. Eles fundaram a cidade, triste. né? Eles fundaram a cidade. Sim, A cidade sim. não existia, 45 pessoas. Exatamente. Eu tava triste, né? Porque teve que acontecer as coisas que a Sheila teve que fazer. Mas é assim que é lidado o mundo desde que é o mundo, porque o ser humano ainda não conseguiu evoluir o suficiente, né? Pra lidar com a própria complexidade, né? Então eu tava lá, vai, gente, toma tudo. Chega até Washington e toma esse país inteiro. Ó o comunista. Mas gente, porque de fato é muito legal na hora que eles mostram a construção da cidade, você fala, caramba, eles mostram que é possível, essa coisa do comunismo, né? Eles mostram que é possível sem governo, né? Só a organização natural das pessoas. Tem alguns mandantes, sei lá, tem algumas cabeças que pensam pelo grupo, óbvio, mas que tomam as decisões, mas sem um governo instituído, sem nada disso, eles, constroem, fazem uma cidade belíssima, que tudo funciona, e o caramba, 4. E aí a cidade, tipo, a cidade que não existia, que era 45 pessoas, ficam putíssimas da cara, porque tem essa galera que é muito hippie, que, tipo, realmente tem ideias muito além do tempo, que até os indianos não gostavam tanto deles, né? Mas é foda você ver isso, e aí a galera, tipo, é muito conservadora, e você começa a ter uma raivinha, né? Você fala, que povo conservador, esse povo é assim até hoje.
30 anos atrás eles eram uns merda, até hoje eles são uns merda, igualzinho. É porque os velhos que eram velhos naquela época estão mais velhos ainda para dar a entrevista no documentário, É né? verdade. E eu fiquei chocado que um deles é o filho do criador da Sim, Nike, né? Sim, isso é sim, choque. amigo. Que bom que você lembrou de falar disso. Eu também fiquei chocada com esse babado. Que era a última coisa que eu esperava, era ter o filho de um criador de uma marca gigantesca assim metido nessa treta. E sendo aquela pessoa que ele é, né? Que parece o tiozinho que joga dominó aqui que tá falando da mamadeira de piroca. 100%. Você não vai imaginar que ele é bilionário. 100%. Ai, ai, adorei. Bom, posso puxar mais polêmicas? Pode. Pode. Fora essa coisa das religiões que me fez ficar muito pensando tal, porque, né, já participei de diversas coisas, para quem não sabe, eu sou batizada evangélica, e a coisa vai embora. Fora isso, que me fez refletir muito as minhas vivências e, tipo, meus amigos que têm diversas religiões, enfim. Aí, de novo, eu fiquei pensando no Osho, tipo, ele traz para as pessoas uma catarse, né, a meditação dele é catártica. E eu acho que isso faz muita diferença, porque ele fala para as pessoas, grita sim, ele traz uma coisa material, que é, seja rico sim, não tenha vergonha do seu dinheiro, trepa mesmo, porque ele, tipo, é libertação sexual. Então, ele é uma catarse total, ele traz para o mundo material mesmo toda uma coisa que tá só na nossa mente, gente. Krishna, não sei quantos 1000 anos já falou que é só você parar, refletir, e bababá, e meditar, e fazer isso e aquilo. Só que o cara com esses mecanismos, ele conseguiu enganar, não enganar, mas ele conseguiu despertar, né, sei lá, muita gente. E eu fiquei muito nesse pensamento, assim, maluco de, tipo, até que ponto aquilo é um placebo, as pessoas estão em histeria coletiva, ou até que ponto elas estão se iluminando mesmo, ou elas estão gostando de fazer parte de um grupo. Eu dei uma pesquisada, tem um curta da Vice, que a cada 1000 anos eles lançam alguma coisa bem boa, né? E esse é mostrando como estão os Rajneeshis hoje. E é os jovens iguais a gente que estão fazendo ainda a mesma coisa que o pessoal fazia lá na época do documentário. Tipo, a jornalista vai lá e fala com o responsável lá pelo espaço. Eles deixaram mostrar essa parte catártica que a Isa falou, então tá todo mundo gritando, se jogando no chão, correndo, igual, né? Então é algo que tá acontecendo até hoje. A gente tá falando, que o Osho mentiu, que o Osho fez não sei o que lá. Mas isso acaba sendo um pouco do princípio de várias coisas religiosas quando a gente vai estudar um pouco da história, né? O grande exemplo é a Igreja Católica, que está aí há quase 2000 anos, e é uma das instituições mais sangrentas que tem no mundo, né? Mas o Sim. pessoal ainda tem muitos seguidores, né? E por isso eu acho que ainda os Rajneesh ainda vão longe. Ele retirou a coisa que impede o jovem de se ligar muito na religião hoje, que é as proibições, que é igual a Isa falou. Aí Uhum. você chega na igreja, até na igreja inclusiva, que a gente foi uns 2 meses, né? Que eram 2 pastoras lésbicas, as responsáveis, elas pregavam lá na frente que era para você só fazer sexo depois do casamento, sabe? Uhum. Então, mesmo quando é um negócio mais libertário, ainda tem essas regras. E ele chegou e tirou isso. Que além de não precisar esperar pelo casamento, é todo mundo junto, não tem a É. monogamia, você pode sim ter acúmulo monetário, sabe? Ele usando aqueles relojão, ele usando drogas, né? Então, tem essa parte, né? Assim, olhando também quando o Osho, Bhagwan barra Osho aconteceu, e isso a gente vê também na nossa história, é que as coisas são muito cíclicas, né? A história da humanidade, muitas vezes a gente volta para o mesmo ciclo, e o ser humano, como não estuda história, porque para quem estudar história, né, minha gente? Vão viver o presente? Não, seus burrinhos, vão aprender o passado, para não acontecer as mesmas cacas que aconteceram no passado, entendeu? Para não ter mais dizimação de povos, escravidão e holocausto, e todas essas coisas ruins que a gente faz questão de esquecer. Então, como as coisas são cíclicas, o Osho ele surgiu ali na famosa era de Aquário, né? Anos 70, que as pessoas queriam, as pessoas eram contra a guerra, elas estavam em crise aí, com seus ganhos financeiros, e resolveram se voltar para um lado espiritual. Foi quando bombou a astrologia e todos os outros babados aí. E a gente meio que está voltando para essa época, se a gente for pensar, né? As Sim. gerações, as pessoas estão de novo com essas Verdade. crises
De, oh Sim. meu Deus, eu tenho dinheiro, mas o que eu faço com o meu dinheiro? Oh meu Deus, eu tenho dinheiro e não sou feliz, ou não tenho dinheiro e não sou feliz. Então meio que a gente está vivendo novamente, tanto que a gente está vendo bem isso. Muitas pessoas vivendo cada vez mais o misticismo, um sincretismo aí religioso de crenças e de tentar se desapegar da matéria, mas ao mesmo tempo, poxa vida, mas por que eu não vou ter o meu iPhone? Então não, é como o John falou, eu quero ter um iPhone, eu quero ser do poliamor, mas quero ser desapegado espiritualmente, amar o próximo, ter empatia, sabe? Então eu acho que é por isso que essas ideias, essas crenças que muita gente muito doida aí com essas visões tiveram, continuam pegando, e não muito doidas também. É como disse o John, o cristianismo está aí, a igreja católica, a igreja evangélica, que hoje é muito maior aqui no Brasil do que o catolicismo, sabe? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente sempre tenta buscar, sei lá, se um apoio, se algo que te faça se sentir bem, que te faça se sentir menos culpado, porque muitas das religiões se baseiam na culpa, né? O Bhagwan, ele veio e tirou esta culpa do ser humano. Então, eu acho que Sim. é muito essa questão da gente voltar para esses ciclos é que faz o ser humano ainda estar aí, acreditando, buscando, vendo verdades. Mas eu sou uma pessoa muito racional, gente, apesar de ser espiritualizada, é o que eu digo, vamos olhar para a história ali, né? Eu sou suspeita porque uma das minhas irmãs faz história, tá, gente? Então, todo dia eu aprendo um babado novo. Então, vamos olhar para trás e ver o que está acontecendo, o que aconteceu, para não cair nessas armadilhas. Porque, tá, eu sinto um vazio, mas não preenche esse vazio com a primeira pessoa que te faz aí uma dinâmica de respiração, que é a base do Osho, tá? Ele tem aí uma dinâmica baseada na respiração e tal. Eu conheço milhões que você pode fazer isso e não é o Osho, gente. É tudo que eu digo para vocês, tá? Tem outras coisas aí que vai te causar a mesma reação. Então, sei lá, acho bom pesquisar muito bem, ir a fundo das coisas que você vê, para não cair num culto desses, que eu acho que cultos são coisas perigosas, sim. E as pessoas, elas estão sempre... Uma vez eu li um livro que ele falava, a gente está sempre buscando a coerência do nosso discurso, né? Então, as religiões também são assim. Então, Sim. assim, todas as religiões, todas, não existe um ortodoxo que é realmente ortodoxo, porque não tem como. A partir do momento que as pessoas aprenderam a ler, não tem mais como as religiões serem como foram há não sei quantos milhões de anos atrás, 1000 anos atrás. Porque as pessoas leem, então todo mundo vai ter uma nova interpretação. Já dizia também os nossos textos maravilhosos da Laura Mulvey, né? Que a gente lê uma coisa, a gente já está interpretando ela de acordo com a nossa história. Você está falando, tem que conhecer a história para poder refazer esse discurso de outra forma. Então, as religiões são assim, elas tentam sempre mudar. Eu acabei de ler uma notícia que o Valadão lá, que ele tem agora uma sede lá em Miami, ele criou um cartão de crédito BMG Fé. Gente, sério, isso me causa uma tristeza. Eu rio muito, mas é assim, gente, sabe, não dá. As pessoas, e tipo, deu ter uma vivência muito de igreja, de tal, você vê que as pessoas, cada vez mais elas se acham especiais, isso eu acho horrível. O Osho se achava tão especial. Ele era uma pessoa, ele falou coisas incríveis. Eu nunca vou falar que ele falou bobagem. Em alguns momentos até pode ser que sim. Mas ele foi um cara que realmente foi inovador em várias coisas que ele abordou, e acho que foi importante ele pôr o dedo na ferida de várias coisas. Mas só que assim, porra, cara, sabe? A consequência de você se achar um iluminado é tipo horrível, entendeu? Não se acha iluminado, gente. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Aquele velho negócio. Fica quietinho, sabe? Se você acha que você é tão iluminado, você já não é. Entendeu? Olha, momentos. Aquela, já levei pro pessoal já. Não, mas tá certo. Eu sempre lembro que não lembro onde foi, mas aí um canal Coisas que Você Precisa Saber, ele fala que a religião é a necessidade de coesão social que as pessoas têm. É isso que eu ia falar. É um lugar de pertencimento, né, amigo? Sim, exatamente isso. É um grupo que você se identifica. O ser humano, apesar da gente querer
ou viver cada vez mais isolado, porque nós somos muito contraditórios também, né, gente? A gente quer estar com as pessoas, mas não quer estar muito ao mesmo tempo. A gente quer ficar no nosso canto, mas eu não quero ficar tão sozinho assim, né? Eu falo por mim, assim, que eu sou uma pessoa meio antissocial, mas às vezes bate uma bad do tipo, meu Deus, eu tô muito isolada, preciso conviver socialmente. Então nós somos seres bem incoerentes. Então as religiões, eu acho que é bem isso, elas pegam essa questão de você se encontrar num grupo, você fazer parte de um grupo, é uma comunhão, como diz a Isa, e elas levam não só essa comunhão com o divino, com o universo, com o que quer que você acredite, mas comunhão com pessoas que pensam as mesmas coisas que você. Então é por isso que ele acabou atraindo muitas pessoas e atrai até hoje. Os seguidores dele, é bem isso que a gente falou, são bem fiéis, continuam espalhando aí a palavra dele. Se chama mais, eles não usam mais os nomes de ashram lá na Índia. O ashram agora é conhecido como Osho International Meditation Resort. Detalhe para a palavra resort no título, achei isso bem curioso. E ele é administrado pela Osho International Foundation, que antes tinha o nome dele lá, e agora mas é a mesma fundação, gente, tá? Eles só mudaram o nome. Quando vocês assistem a série, tudo fica muito claro. É meio que uma questão de vamos apagar o que aconteceu com a gente, então vamos mudar de nome, né? Não me chamo mais Maria Luísa, me chamo, qual que era o nome que estava na moda? Sofia, sei lá, me chamo Sofia, entendeu? É mais ou menos isso que eles fizeram com as ideias e com a seita e com a religião e com a fundação e tudo mais. Então, acho que a gente tem que, é bem isso que a Isa falou, né? As pessoas se acham especiais, inclusive esse negócio de se achar especial é uma via de mão dupla, né? Que a gente fica aí, vamos tratar cada ser humano como único. E eu acho que é sim. Mas, querido, nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu duvido que só existam 7 bilhões de pessoas no universo, que eu sou uma pessoa que acredita em vida em outros planetas, como nós comemos vidas nos mares, entendeu? Em ET marítimo. Eu acredito em tudo. Eu acho que a gente não ia ter um universo tão vasto que a gente não conhece para ter só 7 bilhões de pessoas e todas elas são especiais. Não, amigo, não. Cada um é um, todo mundo é todo mundo, entendeu? E deixa quieto. Então, via de mão dupla, né? Tudo, aquela coisa também, né? Tudo que é em excesso ou que é muito restritivo é perigoso, minha gente, né? Você se achar a pessoa sabedora de todo conhecimento, não, você não é. Ninguém é. Acho que isso que é muito legal do documentário e de documentários em si. É você ir lá, ter várias visões. A gente tem a visão dos conservadores dos Estados Unidos, das 45 pessoas que viviam na cidade. Tem a visão lá dos 5 mil, não sei quantos seguidores. Eram muitos seguidores do Osho, gente, vocês vão ver lá. E a partir daquilo, você tira as suas conclusões. É aquilo que eu falei. Eu achei lá a Sheila a pessoa mais incrível. Aquela mulher também tem um probleminha, entendeu? Todo mundo achou incrível, gente. Não tem como não admirar. Ela tinha as verdades dela. Isso pra mim é muito nítido. Eram as verdades dela. Ela tomou conta dela. de tudo. Não, ela tomou conta de tudo quando o cara apenas falou, vou dar uma de Jesus, né? Porque aquilo ali ele é esperto, ele foi dar uma de Jesus. Tipo, eu vou ficar recluso. E ela cuidou de tudo, gente. Ela cuidou do transporte dele e de todas as pessoas. Ela fez todo o esquema de imigração, que depois descobriu-se que era fraudulento, mas fez todo o esquema. Ela, tipo, ela é uma pessoa assim, ela na verdade foi mais guru e mais dona da seita do que o Osho, porque, tipo, o Osho só tava assim, vai tocando a vida aí, fazendo a meditação. Agora eu não vou falar mais nada. Agora eu vou ficar em silêncio, né? Fala você aí, Sheila. Ela é genial, ela foi uma gênia, tipo, e ela que tava na linha de frente também. Então é muito fácil falar que, tipo, aconteceu isso, só que foi ela que peitou tudo, ela que tava defendendo também aquela galera, porque, sabe, alguém tinha que tomar a frente. Eu vejo ela como uma pessoa muito corajosa, porque ela falou, nego não quer que a gente vota, vamos dar um jeito, vamos votar esses filhos da puta desses americanos aí que não gostam de nós, que tá preconceituosos, pau no cu deles. Então, assim, ela também é uma personagem muito difícil por causa disso, que ela tem muitos lados, né? Então, é por isso que eu gostei, que eu falei que eu não sabia o que sentir em relação a ela.
que ao mesmo tempo é isso, ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher nos anos 80, uma imigrante que foi lá e deu a cara a tapa, entendeu? Que ia lá e agilizava tudo, organizava tudo, super inteligente, estratégica, então eu não tô falando mal da Sheila, eu só tenho um pouco de medo dela, entendeu? Sim, todos. Que não ia querer ficar na mesma sala que ela sozinha aí, talvez. Mas admira, entendeu? E ao mesmo tempo tenho medo, porque, pelo que eu vi, os 2 maridos dela morreram muito cedo. Isso é assustador. Ai, que horror, tadinha. Pior, mas pior que sim. Não, amiga, ué, nós temos que ir atrás de todos os babados, não Sim. sabe, ué. Ela causou o primeiro ataque biológico nos Estados Unidos, amiga. Isso é muito sério. Maior fraude de imigração de todos os tempos. Bom, gente, eu amo a Sheila, por quê? Porque ela é uma líder, né? Tudo que a Isa acabou de falar, se é colocado num personagem homem, ele vira o super-herói, ele vira o comandante, ele ganha 500 filmes e peças de teatro e livros. Que ela estava pensando no povo dela, né, que era um povo de todo mundo, que eram os raginistas, e falou: o que eu preciso fazer para a gente se dar bem, para a gente continuar, para a gente ser bem sucedido aqui? Eu preciso fazer isso. E foi lá e fez. Ela foi tipo Nixon, sei lá, um presidente americano qualquer, que faz guerras a Sim. favor do seu próprio povo. Exatamente. Esse é o nosso interesse é esse. E eu preciso. Eu tô no ponto A. Para chegar no ponto B, eu preciso fazer o quê? Isso, vou lá e faço. Vou envenenar buffet de restaurante. Vou armar todo mundo, né? Que até ontem a gente era do bem, mas querem dar tiro na gente. Então vou dar uma arma para cada um de nós, porque eles vão ter tiro de volta. E vou treinar todo mundo, né? Que tem aqueles vídeos dos Rajinish treinando com as armas, é maravilhoso, gente. Belíssimo. Sou da paz, mas... Eu também, eu sou antibélico, mas achei assim, gente, os americanos querem brigar, vão brigar de igual para igual. Não vai ser igual para os mexicanos, que eles ficam só tacando medo, não. Ela não dá a outra face para bater, né? Ela não é cristã. Exato. Nessa hora você entende que eles não são cristãos. Aí eu falei assim, puta, é verdade, os caras não são cristãos. Ela fala, o quê? Nego tá vindo com arma aqui ameaçar nós? Nós tá aqui de boinha fazendo nossas coisas na cidade. A gente construiu essa cidade, e aí nego vem, então tá bom. Aí ela vai falar, vamos, American Way. Ela usa tipo a mesma moeda, gente. Ela Sim. só fala assim, American Way, é arma. Então, bora armas. Se ela fosse um homem, ela seria eleita presidente dos Estados Unidos, gente. Certeza, Sabe? absoluta. Porque Um homem branco. Ela é genial, ela é articulada. Vocês podem ver, né, gente? Já perdoei Sheila por tudo que ela fez. Sinto muito. Total. Já falei, eu não tenho nada contra ela. Eu apenas tenho medinho dela. Apenas não quero ser amiga dela. Não, eu seria amiga, mas com o pé atrás. E a relação dela com o próprio Rajneesh, né? Com o próprio Bhagwan, quer dizer. É meio louca, porque você não sabe se ela é apaixonada. Tanto que eles deixam meio claro na série que ela casou. Ela tem uma parte só pra isso, porque você fica assim, mas ela era apaixonada por ele, que ela tinha encontros com ele toda noite. Tipo, você vê que na verdade era uma coisa meio endeusava, mas também não se sabe o nível de paixão que ela tinha por ele, porque ela ela fazia tudo isso também, porque ela se encontrava, ela tinha tipo o benefício de encontrar com ele todos os dias, né? Sim. Então você vê que é uma coisa muito de tipo encontrar o Deus, assim, encontrar a pessoa, né? É um privilégio, né? Mas isso, amiga, é até interessante você ter tocado nisso. Foi a única coisa, assim, não que me incomodou, mas tipo, que eu ficava muito puta, do tipo, meu Deus, por que tem que romantizar a relação dela com o Bhagwan? O ser humano é idiota nesse ponto. Tudo tem que romantizar. Tô eu agora aqui revoltada com esse relacionamento heteronormativo que as pessoas resolvem fazer, gente. Porque eu acho que é muito mais isso que você falou. Era uma paixão, mas a mesma paixão que muita gente tem por Jesus, sabe, gente? É uma admiração. Certeza. De você adorar no sentido de adoração, sabe? Eu acho que essa era a relação dela. Inclusive, lá pra frente, a outra mocinha, que era assessora de imprensa, ela falou que ela achou que ela percebeu que a Sheila ficou com ciúmes porque o Bhagwan pediu para ela, a assessora de imprensa, levar as flores. Minha amiga, fica quieta, sabe? Não era nada disso.
Não surtam, acho que é bem isso. É uma mania de você achar que a mulher está fazendo algo por vingança. Ou pelo homem, né? Tava fazendo isso pelo homem. Isso. E eu acho que isso fica muito claro, sabe? Em momento nenhum eu tive a impressão que ela faz isso pelo homem, porque ela era apaixonada, né, neste ponto aí de romantização que as pessoas imaginam. Eu não visualizo isso mesmo nela. E admiro ela porque ela realmente sabia separar uma coisa da outra, porque a vida é assim, né, minha gente? Acho que ela é uma pessoa muito esclarecida, na real, na minha opinião. Eu tive que esclarecer isso, porque eu fico muito revoltada, mas já foi, já passou. Eu quero puxar um último lance para vocês refletirem comigo, que é assim, até acho que eu li numa entrevista dos diretores, que eles falaram, poxa, por que essa história, apesar de ser recente e ter sido tão bombástica na época, passado tanto na mídia, não foi meio que esquecida. E aí o cara fala assim, acho que é porque ninguém morreu, ninguém foi ferido na história. O Jim Jones matou 900 e poucas pessoas. Por exemplo, o João de Deus mesmo, porra, né? Mais de 300 mulheres, acho, né? Então, assim, pedofilia na Igreja Católica, não sei quantos milhões. Enfim, todos esses outros casos, eles realmente, tipo assim, o guru, o cara central, o padre, o cabeça da religião, feriu os próprios seguidores. Então isso acho que causa muito espanto, porque é como se você visse a imagem que você criou ali daquele ser que está praticamente acima, né, aquele semideus, aquele porta-voz, fazendo mal, ele caindo para ser humano, ele fazendo uma maldade, ele pecando. E o Bhagwan já não, tipo, na verdade, nem ele nem a Sheila fizeram nada contra os Rajneeshis. Não, tudo que eles fizeram foi a favor, foi para defender, é o que a gente estava falando da Sheila. Então, eles acham que essa história também não causou tanto impacto, porque eles brigaram com 45 pessoas da cidade e não mataram ninguém. Tipo, rolou essa treta meio política, na verdade. Não rolou um bafão assim de tipo de ferir, entendeu? Ele, no fundo, por isso que as pessoas também, os próprios seguidores dele, a religião aceita, dura até hoje, porque o Osho, assim, segue quem quer. Ele falou aquelas coisas, ele nunca desmentiu nada, entendeu o que ele falou, e quem tomou as atitudes contraditórias e polêmicas foi a Sheila, não foi ele. Então é por isso que a religião está até hoje, tipo, ninguém, eu cheguei a essa conclusão, de que também ninguém fez muito grande causa. É que na hora que você vê isso compilado no filme, você fica em choque. Mas eles não foram contra a religião, no fundo, eles não foram contra eles mesmos, eles não pecaram, sabe? E na real, ele se livrou, né, amiga? Porque quando deu ruim pro lado dele, ele jogou toda a culpa na Sheila. E se ficou, né? Quer queira, quer não. Tanto que já tinha um livro lá dele, e ele falou que ela escreveu o livro com o nome dele, mas sem autorização dele. Fez um circo lá, um teatrinho de vamos queimar os livros, simbolicamente estamos queimando a Sheila. Ele foi cuzão com ela, pode crer. Foi bem cuzão com ela. Filho de um puto com ela, na real, né? Homem sendo machista, né? Nada novo. Homem sendo machista. E acho que é uma questão de seleção, né, amiga? Quer queira, quer não, a gente faz uma seleção do que eu quero lembrar, o que eu não quero lembrar. Ai, todo mundo lembra do Holocausto dos judeus. Desculpem judeus, desculpem pessoas vítimas do Holocausto e tal. Mas, nossa, todo mundo sofre aqui. Eu, inclusive, sou uma pessoa que sofre muito com o Holocausto. Coitados nossos índios latino-americanos, né, minha gente? Ninguém pensa em todo mundo que foi dizimado, maias, astecas, incas, que você não tem um descendente deles, porque eles foram dizimados. Ninguém sofre com os indígenas brasileiros, tá esse governo maravilhoso, tirando terra, a pouca terra que eles têm, estamos aí tirando a terra deles, porque a gente quer gado, né? Vamos fazer gado, vamos gastar água que a gente não tem para fazer carne, e olha que eu nem sou vegetariana. Vamos gastar tudo aí, minha gente, porque a gente não precisa dessas pessoas. Quem são eles aí? Enquanto povo, não são povo, né? Porque são índios. Então a nossa memória é muito seletiva. E a escravidão, gente, que o povo acha que 200 anos de Lei Áurea muda tudo. Não quis nem tocar nesse assunto, porque se eu tocar, vou dar uma de a negra revoltada, vou ficar quieta então. Mas acho que é um pouco isso, sabe? E quer queira, quer não, os grandes seguidores do Bhagwan ainda continuam sendo pessoas brancas ricas. Então, as pessoas brancas ricas vão lá
vamos reescrever a história aqui do nosso jeito, né? Vamos passar uma caneta. Não, gente, mentira. Foi o. Ele era bonzinho. Foi os muçulmanos que jogaram a bomba na gente primeiro. A gente foi lá atrás do petróleo deles porque eles que atacaram a gente primeiro, tá? Não é a gente querendo o petróleo deles. Então, pessoa branca, rica, é isso. Eu acho que é por isso que ninguém muito lembra, bem isso que você falou. Na real, realmente, ninguém morreu, né? Teve envenenamento, mas ninguém morreu no surto. Teve umas tentativas de assassinato? Teve! Sim. Gente, humor. Quem é que tem provas? Ninguém tem provas. Então, até por isso que. E aquilo que eu falei, o Osho foi um FDP, ele jogou a culpa toda na Sheila e saiu bonito, fino e vítima ainda na história. Bom, pessoal, esse aqui vocês consideram como uma cena pós-crédito, que é o meu garimpo de séries documentais para vocês acompanharem. Primeiro, eu vou falar uma que é dos Duplass também, uma produção deles, que chama Evil Genius. A série começa contando a história de um homem que assaltou um banco. Quando a polícia cerca ele no lado de fora, na rua, ele senta no chão e começa a gritar que ele vai explodir. Que ele não quer morrer, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. E a polícia não sabe o que está acontecendo. Quando eles chegam perto e abrem, ele está com colete, que é um negócio pendurado, preso no pescoço dele, e é uma bomba. E aí começa a fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eles não sabem se aquilo é uma bomba de verdade ou não, todo mundo se afasta. E aí a bomba explode. Sim. Passada. E Quero aí, ver. depois morre um entregador de pizza, que era um meio que conectado a ele. E quando eles vão investigando, chega numa mulher que eu esqueci o nome dela, esqueci de anotar aqui, que ela é a suposta Evil Genius. Quero muito ver, gente. Assim, são poucos episódios também na Netflix. Não é tão bombástico, mas é interessante pra gente ver como que É bombástico, Risos. chega. Veja a minha reação aí da Isa. É bombástico porque tem bombas. Sim, agora são 5 dicas que eu vou dar, pessoal. A segunda é de uma série que é melhor que o Wild Wild Country, que foi a que me fez querer assistir tudo que eu pudesse de série investigativa, que ela se chama The Jinx. The Jinx é o quê? Conta a história de um cara, foi achado o torso dele no lago. Ele foi todo esquartejado. Tipo a Dália Negra. Isso, e ele foi esquartejado pela inquilina dele, que era uma mulher surda-muda. Porém, quando se investiga, descobre que essa surda-muda, na realidade, era um homem chamado Robert Durst. E o Robert Durst é um dos caras de uma das famílias mais ricas de Nova York. E no passado dele, uma ex-mulher dele desapareceu. Então, o documentarista começa a caçar novas pistas sobre isso. Assistam e não procurem notícias na internet. Gente, assistam porque é maravilhoso você receber tudo pelo documentário. E é muito bom. A cinematografia é maravilhosa, é genial. Meu sabe? Deus. E o terceiro caso é uma das séries mais recentes da Netflix, que é The Ted Bundy Tapes. Que é quando o serial killer, um dos mais nojentos, asquerosos, né, dos americanos, ele resolveu dar entrevistas para 2 jornalistas sobre os crimes que ele falou que ia conseguir comprovar que ele não tinha cometido. Aí, quando um jornalista começou falando... e vamos falar então na terceira pessoa? Explica pra gente como que seria esse assassinato na terceira pessoa. E aí ele começa a contar detalhes do crime e você não dorme à noite depois de tão horrível que é. E o diretor do documentário é o que dirigiu a versão ficcional, que é estrelada pelo Zac Efron, que tá indo pra Netflix também. Tô com medo dessa versão desse filme, do Zac Efron. Então ele é tipo o O.J. Simpson falando que como é que ele teria cometido o crime se ele tivesse matado a mulher. É isso? Isso. Credo! Só que no caso do Ted Bundy são mais de 30 assassinatos em Não justifica, amigo. 30, né? Você falar que não fez. Ah, meu Deus. Nossa, gente, eu já tô com medo. Os jornalistas falam que eles saíam depois das entrevistas assim, doentes, sabe? Sentindo o corpo mal-estar, assim, grudado neles. Que coisa horrorosa. A quarta dica se chama The Staircase, que em português é o caso da escada, né? Ficaria. É um casal, já ficando idoso.
americanos ricos. Estavam na beira da piscina bebendo. Ela entra em casa, cai da escada, infelizmente, bate a cabeça e acaba falecendo por hemorragia, traumatismo, tudo isso que a queda traz. E ele que liga para a polícia e tudo mais. Só que a polícia aponta que ele é o autor do crime e usou a queda para disfarçar o homicídio. Então essa série é mais pro lado dele. Vamos investigar todo o caso, vamos ver o que a promotoria tem para dizer que ele é culpado e tem que não. E ela teve a primeira parte, acho que são 10 episódios, não sei, e ele acabou sendo preso. Dando spoiler porque era o final da original, mas tiveram episódios adicionais que é a reabertura do caso. Olha. Então, ela é mais longuinha, mas dá para você ver como que a justiça dá para ser manipulável. Com certeza. E eu deixei por último uma que é uma das coisas que mais me deixou assim pesado e triste pelo ser humano, sabe? Mais triste até do que revoltado que as outras coisas, que é uma série que chama I Am a Killer, sabe? Eu sou um assassino, que é entrevista com homens que estão no corredor da morte lá nos Estados Unidos por conta de assassinatos que eles cometeram. Sabe? Então, vai desde os dois que eram dois pangaré que queriam roubar um carro de um terceiro amigo e acabaram matando ele, e até de um menino e o amigo dele deu um tiro no cara lá fora do carro, e ele foi sentenciado à prisão, à morte, porque no Texas é assim, se você pode ajudar a prevenir um assassinato e você não ajuda a prevenir, então você é culpado pelo assassinato também. Jesus. E aí Mas daí ele vai pro corredor da morte por causa disso? Sim. Ou ele tá preso? Não, ele tá no corredor da morte. Meu Deus, gente! E sabe o que é mais bizarro? Ele está no corredor da morte e o cara que atirou não está, porque ele era menor na época do crime. Sabe? Então, essa é uma série que você precisa estar mais preparado psicologicamente, porque ela é pesada, sabe? Você vai assistindo e você vai vendo assim, nossa, são pessoas que provavelmente já estão mortas que estão falando, sabe? Estão falando. Que pariu. E aí você vê que... Nossa, é verdade, tem isso, né? Ai, não, e essa série ela é importante, eu gostaria que as pessoas assistissem para ver como que é o background de todos esses assassinos. Geralmente lares rompidos, muito consumo de droga por parte do pai e parte deles, acabando indo para a marginalidade, toda essa questão que dá para ser evitada com políticas melhores em questão de droga, em questão de como se olha para as outras pessoas, né, gente? Então, esse é o meu garimpo das melhores séries documentais aí para vocês da Netflix. Ai, amei, amigo, que serviço. The Jinx é da HBO, tá? Esqueci de falar. As outras 4 são da Netflix, mas The Jinx é da HBO. Tô esperando o John dar dica dos Doc Feliz pra eu colocar ali pra assistir quando eu estiver triste. Eu posso passar um agora que é maravilhoso. Vou até deixar como meu tchau, gente. Pra mim, é uma das maiores injustiças do Oscar desse ano, que é o Won't You Be My Neighbor não ter sido indicado ao Oscar de documentário. Que ele conta a história do Mr. Roger, sabe? Que ele é um cara que começou lá na televisão pública, foi o primeiro a pensar nas crianças como seres, realmente, e não só como objetos. Então ele estudou, ele era um ministro também religioso, ele tinha essa questão da pedagogia, e esse documentário mostra o quanto ele tinha tato com o ser humano, o quanto ele fazia as pessoas se sentirem especiais, sabe? Ele trabalhava no programa dele para a autoestima das crianças, para falar, não, e o documentário mostra isso, sabe? Ele era um ministro da igreja, o público era extremamente conservador, e aí descobriu que o cara negro do elenco dele era gay. Como ele ia lidar com isso? E aí tem a cena dele lavando os pés do cara no programa. Nossa, gente, sabe? Chorei. Já não aguento. Não, amiga, é lindíssimo, sabe? A criança que usava um colete, não lembro se era cadeira de roda, aqueles coletes ortopédicos, e ele sentia a pessoa mais feia do mundo, mais inútil. Aí o Mr. Roger leva ele no programa, sabe, lá, e falando pra ele, eu te amo, você é especial, você é único, e eu te amo porque você é do jeito que você é.
Nossa, gente. Ai lá, eu amo. É maravilhoso esse documentário, assista. Tem o documentário feliz também pra mim, que é o Começo da Vida, que é brasileiro, Sim, da sim. minha ídola. É muito feliz. É que assim, tem umas histórias meio tristes sempre, porque tem vários lados, mas no geral, como fala de criança, dá muita esperança, né? Sei lá, pra mim, eu acho um dos documentários mais felizes. Sim. Bom, pessoal, é isso. Falei bastante, mas eu tinha avisado vocês, porque é um dos meus gêneros favoritos. Até o próximo. Muito obrigada, amigos, por estarem aí com a gente em mais programa. Desculpa aí as minhas revoltas. Mas é que quando você conhece as coisas de revolta mesmo, faz parte da vida. Espero que vocês se sintam animados a assistir mais documentários. É uma produção que eu acho que todo mundo tem que assistir mesmo, sabe? Porque a gente aprende muito e vê muita coisa diferente, tão bom quanto ficção, e muitas vezes até melhor. Beijo, boa semana para todos. Bom, galera, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, John Peter, com D, D-I-O-M, Elaine Pierre, Elaine Pierre, underline, no final. E eu sou a Iba Balbo, assim mesmo, como se você fosse uma pessoa gaga e louca. E assim, obrigado por ouvirem a gente. Esse episódio ficou longo, eu também fiz altos devaneios, mas é porque essa série faz a gente pensar muito, né? Obrigado por acompanhar a gente. Ouçam nossos episódios antigos no YouTube. E como eu já disse, a gente é hiper disponíveis, né? A gente está em todos os lugares para ouvir, todos. Eu só não estou batendo na sua porta e levando uma fita cassete, porque não dá. Não estaria. Um dia a gente vai estar no rádio. Um dia a gente vai ter um programa de rádio. Obrigado por assistirem. E tchau, tchau.